Bom dia, pessoal. Tô aqui em Gramado, começando essa semana. Tô no Lago Joaquina Ritabir. É um lago aqui no centro da cidade, um lugar muito tranquilo, um lugar que vocês podem fazer caminhadas, piquenique. E hoje eu vou dar uma volta por aqui, conversar com vocês. E quem não é inscrito do nosso canal, já se inscreva. A gente sempre está postando vídeos. Temos também nosso Instagram, Airbnb Canela, e lá eu dou dicas diariamente de Gramado e Canela para vocês economizarem quando estiverem aqui na cidade e deixar organizadinha a viagem de vocês. Vou dar essa caminhada nessa segunda-feira linda aqui em Gramado, com um sol. E tá frio, gente, agora tá fazendo 8 graus mais ou menos aqui na cidade. Estamos já na nossa última semana de junho, praticamente. A cidade tá mais tranquila. Agora nessa segunda-feira, esse final de semana a cidade estava lotada, muito cheia de turistas. Tinha feriadão, né? Mas agora a cidade tá bem mais tranquila. Vou andar com vocês aqui pelo Lago Joaquina Ritabir e eu vou trazer umas histórias bem diferentes para vocês. Já podem fazer a pipoca, senta bem confortável, que as histórias são diferentes que eu vou contar hoje aqui. Gente, vocês acreditam que essa história, tu pensa, não, isso não aconteceu. Mas aconteceu, gente. Um homem, então, ele pegou um voo lá nos Estados Unidos e durante esse voo, o homem ele se manteve então sentado lá na sua poltrona, né? Bem normal, bem vestido, ele tinha aparência de 007 nesse voo. Até que em determinado momento, então, gente, esse homem entrega um bilhete para a aeromoça. E ela nem dá bola, ela pega o bilhete e bota no bolso. Ela deve ter achado, tá querendo me mandar um bilhetinho, uma cantada, mas ela nem bola deu. Então o homem pediu, insistiu, olha, tem como tu ler esse meu bilhetinho? E ela pegou e leu. E daí nesse bilhete, gente, estava escrito que o homem tinha uma bomba na pasta dele, né? Que ele entrou com uma bagagem de mão e pediu para ela que ela se sentasse ao lado dele. Ela, muito assustada, imagina, tem uma bomba aqui dentro do avião. Ela senta do lado dele, né? E ele manda ela abrir a pasta e realmente comprovou. Tinha uma bomba dentro da pasta do homem. E daí ali que começou toda a história, a negociação dentro desse voo, né? E negociação com a polícia. E ele pediu, eu quero $20 mil. Naquela época, quando aconteceu essa história, que valia mais ou menos $1 milhão. Ele pediu 4 paraquedas em um caminhão para repor o combustível e pediu que eles pousassem. Tudo, né? O clima ficou um clima de pavor dentro daquele avião, parará. O homem continuou muito tranquilo, educado, não foi agressivo. E durante 2 horas, então, de negociação, o avião, então, ficou sobrevoando. A polícia conseguiu todas as exigências do homem, né? O ladrão então libera os passageiros, ficando só com a equipe do voo. A polícia abastece o avião como ele tinha pedido, entregou a quantia para o homem e voaram novamente. Subiram o avião. E, gente, não é que lá nas alturas o homem salta de paraquedas. Ele estava com a bomba na mão, ele podia explodir a qualquer momento, então tiveram que abrir a porta para ele. E sendo que tinha 5 aviões militares voando junto com aquele avião com o ladrão. Então tinha todo um suporte, gente. E mesmo assim ele conseguiu saltar do avião em movimento com os paraquedas. Até hoje não sabe aonde o homem caiu e ninguém encontrou ele. Não dá para acreditar, né? Com os militares lá junto, fazendo toda a segurança, negociação, o homem conseguiu saltar, gente, de um avião em movimento e se salvou e sumiu. E nunca mais ninguém achou o dinheiro, nem o paraquedas e nem o homem. Esse foi esperto, né? Esse foi esperto e planejou muito bem esse assalto. Mas não foi só esse homem do avião que foi esperto, gente. Teve um outro muito esperto que ele conseguiu roubar joias
lá da coroa inglesa. Vocês acreditam que se tem lugar que é seguro, é lá, né? Tem muitas seguranças e esse homem conseguiu entrar no castelo. Ele deu uma surra lá no segurança de um dos quartos, onde tinha as joias. Ele conseguiu roubar. Já não dá pra acreditar, né? Ele era muito boa de lábia, né? Aí ele conseguiu convencer os guardas que trabalhavam no local e conseguiu ver as joias, né, da coroa. Vocês acreditam que só com a lábia ele conseguiu fazer o guarda abrir o cofre das joias? Gente, eu não sei. Ou o guarda era muito burro ou o cara era bom de lábia mesmo, né? O ladrão, então, surrou esse guarda, sumiu com todas as relíquias britânicas. Porém, esse ladrão, então, não é lá assim tão experiente, porque algumas horas depois ele foi capturado. Não ficou bem assim essa história, né? Só que daí, gente, o que é diferente dessa história, o que é interessante, que a pessoa que foi encarregada de interrogar esse ladrão foi o próprio rei da Inglaterra, na época o rei Charles. Só que em vez do rei Charles ser agressivo com o homem, falar, olha, por que tu fez isso? Não, o rei Charles achou interessante e começou a questionar ele de como ele conseguiu convencer o segurança de abrir o cofre e mostrar as joias. E foi interrogando e ele achou interessante. E não é que o rei ficou tão fascinado com a criatividade do jeito que esse ladrão bolou um plano, ele pagou uma recompensa ao ladrão, que devolveu todas as joias, né? E ele recebia na sua conta 500 libras por ano. Ai, gente, eu não sei se eu daria esse dinheiro para esse ladrão, mas tudo bem, né? E agora a terceira e última história que eu vou contar, gente, andando aqui pelo Lago Joaquina, tá frio, minhas mãos estão geladas e esse solzinho não tá esquentando muito. Eu vou contar para vocês o homem que roubou a Mona Lisa, aquele famoso quadro de arte Mona Lisa. Teve um homem que conseguiu roubar ela, não dá para acreditar, né? Esse quadro tem uma baita segurança. Mas então, como que fez, gente? Quem roubou a Mona Lisa, né? Ele trabalhava lá no museu lá em Paris, né? E ele trabalhava lá no ano de 1907. Então ele sabia tudo como funcionava, toda a segurança, tudo lá do museu ele sabia. E ele sabia quando que os visitantes entravam, saíam, quando que ele ficava fechado, a rotina dos funcionários, ele sabia tudo. Então, num determinado dia, perto da hora de fechar o museu, ele se escondeu dentro de um armário lá no museu, ficando durante toda a noite escondidinho. No dia seguinte, então, ele saiu do seu esconderijo e encontrou o museu inteiramente vazio, fechado, não tendo ninguém, nada para atrapalhar ele. Então, lembrando que por se tratar de um acontecimento que aconteceu em 1911, o museu não tinha aqueles aparelhos de segurança, a tecnologia era bem diferente naquela época, né, gente? Então era mais fácil de fazer um roubo desse. Então ele colocou o quadro da Mona Lisa dentro de um casaco e voltou pro armário. Mais uma vez ele passou lá, a noite inteira dentro daquele armário com o quadro da Mona Lisa dentro dele. E no dia seguinte ele saiu do armário como se nada tivesse acontecido. Ninguém sabia que ele tinha o quadro mais famoso do mundo dentro do casaco. E durante os próximos 2 anos a Mona Lisa ficou desaparecida, gente. E o homem, olha que jeito fácil, o homem botou dentro do casaco e tchau, né? Só que depois de um tempo o ladrão resolveu vender o quadro. Devia estar precisando de dinheiro, né? Ele vendeu para um colecionador. Que junto da polícia, então, eles armaram para recuperar a obra de arte e prender um homem. Quando eles estavam questionando o homem, por que tu roubou o quadro da Mona Lisa? Tu trabalhava aqui no museu, por que tu fez isso? Ele disse que ele roubou o quadro apenas porque ele era um patriota italiano.
E como a Mona Lisa foi pintada por Leonardo da Vinci, outro italiano, ele dizia que a arte pertencia à Itália e não para a França. E que era onde ele estava sendo exposto, onde ele estava sendo exposto lá em Paris, não pertencia à França. Ele tinha que voltar para a origem dele, que era Itália. Só que alguém esqueceu de avisar para esse ladrão, né? Que a Mona Lisa, gente, foi um presente do Leonardo da Vinci para o rei da França. A Mona Lisa foi um presente. Talvez vocês gostaram de uma história mais do que a outra, acharam uma mais interessante que a outra, mas o fato, gente, é que tá cada vez mais difícil acontecer histórias assim de roubos, né? Segurança tá cada vez mais forte, tecnologia, câmeras, tudo tá mais seguro. Então esses homens corajosos estão cada vez mais raros, né? E essas façanhas aí vão ser cada vez mais inéditas. Essas são as 3 histórias de roubos. Não posso dizer que são as 3 mais emocionantes do mundo, que tem outras histórias também. Eu escolhi 3 que eu achei interessantes. E depois vocês deixam no comentário se vocês acharam mais interessante a do avião, a da coroa real ou da Mona Lisa. Eu acho que a mais interessante de todas é a do avião. O cara saltou com um avião em movimento e ninguém achou ele nunca mais. Eu acho que esse foi muito corajoso, né? Com toda a segurança, com todos os militares atrás dele. Mas então, fico aqui com mais um vídeo para vocês. Nessa manhã linda aqui no Lago Joaquina Rita Bir. Uma boa semana também para todo mundo que está assistindo. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Obrigado por assistir o vídeo até aqui também. Na descrição aqui tem nossas outras redes sociais. E até o próximo vídeo.